pessoal, eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0+, uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres 50 a mais como eu, conectadas, curiosas e interessadas. Um dos temas que foi sugerido pelas nossas seguidoras do Instagram foi trazer mulheres com mais de 50 anos para dividir sobre suas experiências e sobre seus estilos. Então, a gente resolveu criar um tema chamado Inspirações de Vida, onde a gente vai trazer pessoas para bater um papo e para poder contar sobre suas experiências pessoais e profissionais. Hoje eu tenho o prazer de conversar e bater um papo com a Marisa Furtado. A gente já se conhece há mais de 20 anos, numa relação que começou como cliente e agência e depois se transformou numa relação pessoal deliciosa. Eu vou ter que ler agora, porque a Marisa tem uma experiência vasta, e aí, senão eu vou me perder aqui. Então, primeiro eu vou tomar a liberdade de falar que a Marisa é aquela pessoa que faz tudo ao mesmo tempo agora, né, Mar? Mas super bem feito. Será? Então, eu vou ler. Espero que sim, hein? Ó, então, vamos lá. A Marisa é consultora, jornalista, curadora e proprietária da Madame Albergine Food Lab há 17 anos. Ela tem experiência de 22 anos como executiva de comunicação e foi sócia da agência Fábrica, onde a gente se conheceu, né, Mar? Muito bom. Muito bom. Um tempo ótimo. É colunista de veículos dos segmentos de gastronomia e marketing, correspondente do Diário de Açores de Portugal na Web Summit Lisboa, que é a maior convenção tech da Europa. É membro do Comitê do Observatório de Gastronomia de São Paulo, na Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo. Em parceria com a editora Quatro Capas Prazeres da Mesa, faz a mentoração e curadoria de startups na competição Mesa Aposta. É palestrante ativa em festivais de inovação, como SXSW, PF Festival e Pixel Show. E, além disso, ela lidera a Marmitaria do Amor, como parte do projeto Amor Agradece, que daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais a respeito. Má, super obrigada, porque com tudo isso que você faz, teve que arranjar um tempinho para conversar, né, para bater um papo. Então, vai ser uma delícia. Vamos começar? Vamos começar. Em primeiro lugar, super obrigada por você me chamar para esse bate-papo. Eu acho um privilégio, né, a gente poder fazer essa reflexão sobre a segunda parte da vida, né, porque eu acho que nós temos muita sorte, né, talvez nossas mães não tiveram essa sorte de chegar aos 50 anos e a gente se encontrar, assim, jovens, entusiasmadas e cheia de vida pela frente, né. Então, eu gosto muito desse papo e, na verdade, eu vivo isso, né? Acho que estamos todas vivendo isso, né? Com certeza. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: de onde vem essa energia, curiosidade, impaciência de mulher para fazer tudo ao mesmo tempo agora e conseguir fazer com tanta eficiência? Conta para mim. Bom, esse com tanta eficiência, obrigada, você que está falando. Eu no mercado, né? Eu amo viver, né? Eu amo as pessoas, eu amo ser mulher, mãe, e realmente eu sempre fui assim, né? De fazer as coisas com paixão. E agora, então, que eu estou mais, vamos dizer assim, eu posso escolher o que eu quero fazer, daí que eu me jogo mesmo, né? Então, é o que eu sempre disse para as pessoas, né? A minha base de vida é paixão e perseverança, né? Eu sempre acho que um não vive sem o outro. E às vezes você tem bons resultados, assim, que talvez é o que você fala com eficiência, né? Mas, no fundo, é, assim, uma dedicação profunda àquilo que eu acredito, né? Então, esse monte de coisa que você falou, meu respeito, né? Eu só faço porque eu gosto de fazer tudo isso e tem um significado importante na minha vida, né? Com certeza. Então, é isso, assim. Muito... Da onde vem essa energia? Vem de eu alimentar a minha criança, né? Eu acho que toda mulher tem uma criança linda dentro de si,
E a gente não pode perder essa criança. Essa criança tem uma energia que vai nos levar à felicidade até o último dia, assim. Maravilha. Olha só, eu sei que a gastronomia, ela sempre esteve presente na tua vida, né? Eu ouvi lá uma outra entrevista que você deu, que você conta desde pequenininha, vendo a sua avó cozinhar, enfim, né? Mas eu queria que você contasse para a gente, porque eu sei também que quando você fez lá seus 22 anos de carreira, você saiu para um sabático, né? Você já tinha a Madame Albergine, a gente chegou a fazer uns eventos corporativos deliciosos lá. Uhum. E aí, como é que foi essa decisão, que eu acho que nunca é fácil, né? Sair de alguma coisa que você estava super bem, um negócio bem sucedido, para tocar e mudar mesmo, né? Uhum. De direção. Mas como é que você poderia sugerir para as pessoas, ou como é que foi a tua experiência para poder inspirar, eventualmente, outras mulheres que estão no momento em que tem que decidir por uma coisa ou outra, seja profissional ou seja pessoal, enfim. É, eu acho que essa decisão, Cíntia, ela tem dois momentos, né, que eu acho importante pontuar. O primeiro foi quando eu decidi abrir a segunda empresa, né? Eu já tinha uma agência rodando, uma agência legal, que eu gostava muito, tudo andando muito bem, e eu decidi abrir a segunda empresa, né? E no meu caso aconteceu porque eu tive um problema de saúde, fiz uma cirurgia, acabei ficando um mês na cama, e nesse mês eu fiquei refletindo, para que esperar para realizar um segundo sonho, né? Esse é um primeiro conselho que eu daria para as mulheres. Não esperem esses grandes momentos da vida, né? Normalmente é uma perda, ou pode ser uma doença, ou pode ser um filho que vai morar em outro país, ou pode ser uma separação, né? Não esperar esses chacoalhões que a vida dá para a gente começar o sonho. O sonho pode começar hoje. Não precisa ter um motivo nobre para falar, vou começar, né? Começa. Então, essa foi a primeira parte da decisão, né? Eu Uhum. decidi que a agência não seria 100% da minha vida, né? Que eu teria outras coisas a realizar. E realmente, como você falou, no ano de 2015, quando a agência fez 20 anos, a gente tinha combinado, eu e os meus sócios, que eu tiraria um ano sabático. E nesse ano eu fui me dedicar exclusivamente à gastronomia, a fazer coisas, viver um pouquinho mais a rotina do ateliê, né? E quando foi para voltar para a agência, né? Eu vi tantas coisas que me faziam me sentir, vamos dizer assim, com aquele friozinho na barriga, né? Coisas novas, né? Quando eu voltei para a agência, eu senti que eu estava perdendo um pouco isso, né? Porque os desafios na agência já estavam, assim, vamos dizer, conhecidos, né? E aí eu acho que eu queria aventuras novas, sabe? Eu queria novas dores de cabeça, novas confusões. E a verdade é a seguinte: o que eu acredito, assim, como dica para você realmente virar a mesa e falar: olha, eu fiz isso até agora, e de agora em diante eu não quero mais brincar com isso, eu quero continuar outra coisa, é você aproveitar o que você tem de melhor, né? Então, eu acho que do meu primeiro ciclo profissional, o que eu tinha de melhor para aproveitar é a comunicação, né? Eu me sinto uma comunicadora. Uhum. E a comida, para mim, hoje eu tenho certeza disso, né? Comprovei isso. Para mim, é o agente que mais comunica, que mais transforma a sociedade. Então, a minha recomendação é assim, que você não vá implodir pontes e renegar aquilo de bom que você construiu para daí começar uma outra coisa, né? Uhum. Eu acho que é uma soma. Você pega tudo de legal que você já tinha e aplica nesse momento. Mais ou menos o que você está fazendo, né, Cíntia? Um pouquinho, né? Então, muito bom, né? Porque, sinceramente, não há nada de errado em a pessoa ter sido executiva de multinacional no primeiro lado da vida e depois querer abrir uma pousada. Mas com certeza vai ser mais difícil, né? Ela vai ser Claro. uma boa gestora, mas é tudo muito mais difícil. Então, assim, eu acho que dá para somar, não precisa ser tão disruptivo.
Entendi. Bom, tem uma outra coisa que eu acho que você é um exemplo clássico, assim, que é essa coisa que a gente tem falado muito, né, com essa questão da longevidade, o lifelong learning, né? Aprender ao longo da vida ou para o resto da vida, não parar de aprender. E o que isso traz para a gente de benefício pessoal e profissional? Porque, afinal de contas, você vai ter conteúdo também para poder conversar minimamente com as pessoas, né? Eu Uhum. queria te pedir assim, você pode dar alguns exemplos da tua, não sei se é dedicação, se você falou, óbvio, tem muita dedicação. Ninguém sem dedicação consegue fazer a quantidade de coisas que você faz, por exemplo, né? Ou Uhum. então exemplos da sua disciplina ou da tua dedicação para que você possa, do teu aprendizado e como que isso tem influenciado a sua vida, porque você vai lá, aprende tech, né? Tá no SXSW, vem para cá, fez um ano sabático, mas um ano sabático de aprendizado, você fez cursos, né? Então, conta para gente um pouco como é que é isso e como é que se aplica. Olha, eu acho que conhecimento nunca é demais, né? E eu não estou falando de conhecimento clássico, né? De você fazer cursos, faculdades, ou, por exemplo, interesses específicos em coisas que têm a ver com o seu trabalho, né? Todo tipo de conhecimento te alarga a visão de qualquer coisa que você for fazer. Então, as pessoas olham para mim e elas não entendem muito bem por que eu frequento esses ambientes de tecnologia, se eu estou mexendo com as panelas, e por que eu estou mexendo com as panelas, se eu sempre fui uma mulher de agência, de campanhas publicitárias, mas essas coisas todas se conversam, né? Para mim, num eixo muito claro que faz parte do meu, vamos dizer assim, do meu interesse de vida e profissional, que é a inovação, né? Eu gosto muito disso, e eu tenho certeza que tem mulheres que gostam muito de uma coisa mais específica, né? É, eu acho que, de novo, né, falando em paixão e perseverança, né? Quando você tem vamos dizer assim, esse fogo, né? O fogo bom, o fogo que te move, né? É muito prazeroso você, vamos dizer assim, você ter uma disciplina em torno disso, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de estar sempre ligada em coisas novas, gosto de conversar com pessoas positivas, interessantes. Mesmo na pandemia, eu fiz questão de estabelecer uma rotina, um horário, né? Então, eu estou como todas as mulheres, né? Enfim, agora a gente está melhorando um pouquinho, mas assim, trabalhando e fazendo o trabalho da casa. Então, assim, estabelecer uma rotina, mesmo quando parece que o mundo parou, né? Uhum. O mundo pode estar parado, mas você não, dentro daquilo que te chama. Qual é o teu verdadeiro chamado? Por exemplo, no meu caso é a inovação, e ela se mostra de várias maneiras, né? Ela se mostra na tecnologia, ela se mostra na gastronomia, ela se mostra nesse meu, vamos dizer assim, essa minha necessidade de conhecer pessoas novas, de conversar, né? Então, eu acho que esse aprender a vida inteira, a coisa que ele mais traz para a gente é juventude, né? Porque o dia que você desiste dessa criança curiosa, você começa a envelhecer, né? Uhum. E nós estamos falando aqui de coisas nobres, tipo coisas para melhorar o meu trabalho, né? Mas assim, o dia que você perde interesse em ver um passarinho, o dia que você perde interesse em assistir uma novela, um dia que nada mais no mundo te chama, né? É aquele momento que você para de fazer planos, que você para de renovar a beleza, a esperança, né? E isso não é bom. Então, se a Uhum. gente tem alguma chama aqui dentro da gente, é com o aprendizado que você alimenta, sabe? E Uhum. não importa se você vai acertar ou se vai errar, né? Eu, eu fiquei muito impactada com uma frase que eu sempre falo, eu sempre encerro os meus papos com ela, né? Do Michael Pollan, que ele diz que pela primeira vez na história da humanidade, são os mais jovens que estão fazendo o ritual de passagem para os mais velhos, né? E isso muito por conta da tecnologia, né? Uhum. Então, Uhum. antes,
O meu pai me iniciava na arte de vender, né? A minha mãe me ensinava a fazer sei lá, o bolo. Agora, a tecnologia ensina os mais jovens e os mais jovens ensinam os mais velhos. Em quase tudo que a gente vai fazer é isso. Então, a gente vive realmente um choque profundo de dinâmica de vida, e que por isso, de novo, nós somos sortudas, porque estamos com saúde, estamos nos sentindo jovens, e temos ainda essa questão de que está todo mundo no mesmo barco. A gente tem que aprender muito para sobreviver à semana seguinte, sabe? Sim. Quando você acha que você já dominou aqui o Zoom, aí vem o outro, vem o Google Meet, vem o não sei quem, vem o Discord, vem não sei o que lá. Então, assim, está todo mundo na mesma, todo mundo aprendendo, né? E aprendendo com jovens, que é uma delícia, né? Porque é uma coisa mais livre do que você aprender com uma pessoa mais, vamos dizer assim, mais madura, mais formada, mais até sofrida, experimentada, né? Aprender com os jovens é muito bom, porque só tem o lado bom do aprendizado. E não, você está dando um exemplo clássico aqui em casa, que desde que eu comecei com esse projeto, eu falo, quando eu começo com dificuldade, eu vou logo ali nas minhas filhas, né? E tipo, como é que eu faço isso? Como é que eu faço? Eles não têm muita paciência, né? Então, você tem que pegar ali quase pelo pescoço e tal, mas eu aprendo muito com eles. Sabe? Não é? É isso mesmo, troca maravilhosa, né? E rejuvenesce. Exatamente. Você sabe que há um tempo atrás, eu e meu marido, a gente estava lendo algum artigo que dizia que a gente cria nosso... como é que é? A nossa biblioteca musical, ela é formada até os 28 anos de idade, não sei se você já ouviu falar. Por isso que a gente adora flashbacks e nananã. O que acontece é que a gente ama música aqui em casa, então, e os nossos filhos também, e tudo que eles, como eles sabem que a gente gosta, eles vão apresentando coisas novas para a gente, então, a nossa playlist é super misturada, então tem desde Bee Gees e aquelas músicas que a gente adorava dançar, nas discos, né, até um pouco de funk, um pouco de tudo que você possa imaginar, tá ali para a gente experimentar, entendeu? Então é uma delícia. E eu vejo muito que às vezes a gente coloca essas músicas quando a gente ia viajar, se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai de novo com os amigos, que muitos amigos que têm filhos, eles não conhecem as músicas, porque não tem essa troca. Então, a gente tem falado muito. Não tem a abertura, né? Isso, então, aí talvez tenha um pouco não, talvez tenha isso mesmo, de não dar abertura, e isso rejuvenesce, porque também cria conteúdos, né, informação, tem motivo para conversas, né? Com certeza, né? Eu acho que a beleza desse momento que nós estamos vivendo é que a gente tem uma liberdade muito grande de escolha, né? Exatamente. Então, assim, não estou dizendo escolha de patrimônio, de se você já fez a tua segurança financeira no primeiro lado da vida, mas é um momento que, assim, eu não sei exatamente ainda o que eu quero daqui para frente, mas eu sei o que eu não quero, né? Então, você poder fazer escolhas, por exemplo, de trocar músicas com o seu filho, por que não? Por que não? Por que você vai ficar naquela armadilha de a música boa era no meu tempo? Ou na minha época, a minha filha sempre fala, na minha época. Porque quem já está assim, tipo, puxando o freio de mão, só quero lembrar que a vida vai até os 100, né? Então, a gente tem pela frente, né? É isso mesmo. Eu sinto que está faltando, né? Logo, logo a gente tem que criar isso. Está faltando uma categoria de pessoa, né? Porque até agora a gente tem a criança, o jovem e o adulto, né? E está faltando entre o adulto e o idoso, está faltando a gente. Exatamente, é isso mesmo. Eu li uma declaração, uma das declarações que você fez, em algum momento aí onde eu li, é sobre a diferença que a gente pode fazer em nosso microcosmo com ações de impacto positivo. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente, desse exemplo do que você está fazendo,
para as pessoas também se inspirarem, ou até ideias de como as pessoas podem fazer essa mobilização para criar esse tipo de impacto, entendeu? Então, conta aí um pouquinho. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, tem que fugir dessas pessoas que eu brinco, né, eu chamo de hiena, né, aquelas, vida, azar, isso não vai levar a nada, né, mas não dá. Tudo dá, gente, tudo dá, a partir de você e o seu pequeno entorno, né. Eu acredito, do ponto de vista de empresas, né, eu sempre falo que eu acredito nessa acupuntura corporativa, né, se cada empresa faz um pouquinho pelo bem do planeta, da nação, das pessoas, da economia, enfim, da diversidade, né, essa soma, ela resulta em alguma coisa. A mesma coisa na vida pessoal, né? Então, assim, eu não vou conseguir ser a Melinda Gates, nunca, né? E chegar nesse grau de benemerência. Mas no meu microcosmos, eu consigo fazer coisinhas que me deixam bem, né? Então, eu acho o seguinte, uma coisa que eu tenho aprendido bastante, principalmente agora que eu estou envolvida nesse projeto da marmita, não é a quantidade, não é o tamanho, mas é a frequência, né? Se você toda semana fizer alguma coisa que impacte, sei lá, a sua rua, se impacte uma família da tua rua, que impacte uma pessoa abandonada, que você vá num asilo uma tarde visitar as pessoas, né? Uma coisinha que você faça, se cada um faz uma coisinha, eu acredito muito, muito, muito nessa soma, sabe, Cíntia? Uhum. Então, por exemplo, o que eu tenho feito, né? Eu tenho feito, por exemplo, antes da pandemia da parte da marmita, eu montei uma pequena rota de distribuição de cestas básicas, né? Então, eu descobri que tinha um chefe no Itaim que morava no Campo Limpo, então eu comecei a arrecadar cestas básicas com os meus amigos, saco de alimentos, produtos de limpeza, não precisava nem ser a cesta completa, né? E toda semana eu recolhia tudo, levava para esse chefe, e esse chefe ia para Campo Limpo e distribuía na comunidade lá. Uma ação de formiguinha, assim, a cada semana, sei lá, acho que eu conseguia 8, 10 cestas, mas você vendo as pessoas retirando as cestas, e eu não sei se aqui a nossa audiência tem essa clareza de que quanto menos uma pessoa tem, mais ela divide, mais ela compartilha, né? Então, uma pessoa que recebia, sei lá, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, um pacote de macarrão, um sabonete, ela acabava dividindo aquilo com outra família, né? Então, eu acho que isso é a melhor consagração dessa coisa que eu falo do micro-universo, né? Porque graças àquela pessoa que recebeu 10 coisinhas dos meus amigos, outra família vai ter 10 coisinhas para comer e para tomar banho, né? Então, não importa o tamanho, não importa a importância, não importa, vamos dizer assim, a presença, se vai aparecer na televisão, né? Todo mundo pode fazer alguma coisa, né? E faz muito bem para a gente, sabe? Outra coisa que eu estou fazendo é criando um instrumento econômico, né? De encurtamento de cadeia. Então, eu estou com a Pizza Carlos, não sei se vocês conhecem, sim, e a gente está fazendo um programa de incubação de tomateiros, de produtores de tomate orgânicos de Ibiúna, né? Para que a gente faça através dessa, vamos dizer assim, compra solidária, né? A gente compra na semente o tomate ainda, né? Um meio mais justo, onde o produtor ganhe mais, onde o restaurante tenha a certeza de uma boa origem, o consumidor tenha um alimento menor e as relações em torno do consumo sejam regeneradas, né? Isso já tem bastante gente que faz, né? E a gente está adicionando aí uma coisa que a gente chama de devolutiva ecológica. Então, cada um desses produtores incubados, eles têm que começar a fazer melhorias na propriedade deles para diminuir a pegada de carbono, para respeitar mais a natureza, a água, as energias limpas, né? E você vê, um programinha de 2.000 quilos de tomate por mês.
né? Então, assim, todo mundo pode fazer essa revisão de valores no seu universo. No caso, o pessoal da Carlos chegou a uma constatação muito simples, né? Puxa vida, a gente compra 2.000 quilos de tomate todos os meses. Então, por que não tombar isso para comprar de pequenos produtores orgânicos, dar uma força, pagar melhor, né? Porque você elimina a figura do atravessador, você consegue pagar mais para o produtor e, assim, sem desembolsar mais por isso. Né? Porque no bolo você acaba pagando igual ou menos. Interessante. Então, é muito bom. Que legal, muito bem. Eu acho que, assim, todo mundo pode fazer alguma coisinha. Todo mundo pode fazer. Né? Perfeito. Aqui então, perto da minha casa, deixa eu só contar essa que eu amo. Aqui perto da minha casa tinha umas mulheres que começaram a costurar e cada vez foi chegando mais gente, uma costura, uma prega botão, outra passa, outra recarga tecidos, e hoje elas conseguem fazer 2.000 malas de maternidade para mães carentes, né? Elas estão entregando 2.000 malas por ano, né? Então, você vê, são 300 e poucos dias, dá quase 5 malas por dia. Por dia. Elas fazem e entregam para mães que vão ter seus bebês e não tem nada para levar. Né? Então, essas coisas são maravilhosas, assim. Qualquer ação pequenininha, ela se potencializa, com certeza. Muito bom. Eu ainda preciso entrar em alguma coisa. Você me deu a oportunidade falando nisso, né? A gente falou nessa coisa do microcosmo, você deu um passão aí na questão da marmitaria. Então, vamos falar um pouquinho dessa coisa de voluntariado, porque eu acho que as duas coisas se misturam, né? Um pouquinho, mas me fala como é que surgiu essa coisa específica da marmitaria do amor, né? Como é que você entrou para o movimento Amor Agradece? Eu não sei o que é que veio primeiro e um pouco do que você falou, esses novos sentimentos que eu acho que, putz, quando você colocou lá, né, na tua rede social lá que você estava fazendo e eu pude ajudar da maneira como eu me sentia capaz, putz, realmente, assim, né, gera na gente um sentimento maravilhoso. Então, conta pra gente aí como é que foi. Primeiro eu quero dizer o seguinte, a gente fica falando aqui, na segunda metade da vida, né, empreendedorismo, o que eu vou fazer? O voluntariado é uma forma muito, muito gratificante de empreendedorismo, né? Então, você não precisa necessariamente se encaixar numa empresa, abrir sua empresa, fazer alguma coisa tão útil do ponto de vista profissional, vamos dizer assim, entrar numa universidade, né? É tudo legal, mas só depende das pessoas. O voluntariado é uma forma de empreendedorismo imediata. Você entra e você sai fazendo, né? É uma coisa maravilhosa. Então, como eu disse para você, eu comecei na pandemia, o voluntariado é um chamado que você não tem como dizer não. Cada um sente a sua hora, né? Tem gente que demora um pouquinho mais e tem gente que já abriu mão de muita coisa para viver em prol de outras pessoas que precisam mais, né? Então, na pandemia me bateu esse pânico, né? Porque eu trabalho com a pesquisa ligada ao alimento e eu vejo cada vez mais pessoas passando fome, né? Isso me deu literalmente dor de barriga, né? Porque eu não aguento isso. Então, eu primeiro montei essa rota de doações, aí esgotei meus amigos, ninguém aguentava mais a Marisa pedindo coisa. E aí, por incrível que pareça, foram os amigos do meu filho, de 20 anos, né, que queriam montar um grupinho de 3 para cozinhar as marmitas. Então, numa semana a gente cozinha, na outra os outros amigos e na outra o outro. E nós a gente começou isso em setembro do ano passado, né? Para esse coletivo que chama o Amor Agradece, né? Esse coletivo, ele tem vários hubs, né? Que recolhem as marmitas e famílias voluntárias cozinham, né? São várias famílias que cozinham em São Paulo inteiro e a gente está super feliz porque semanalmente a gente está entregando 2.500 refeições, né? E cada um dentro da sua possibilidade. Então, assim, um faz 100, o outro faz 5, o outro faz 20,
quanto couber na sua panela, você faz. Não tem assim, uma meta, né? A questão é fazer sempre, né? Fazer sempre. Então, dentro desse coletivo Amor Agradece, você pode ser uma família que cozinha, você pode ser um provedor de ingredientes, pode ser o entregador, você pode ser o recrutador de receptores. Então, por exemplo, você sabe que perto do seu bairro aí tem uma comunidade carente que está faltando comida para o pessoal. Então, você vai, conversa com o representante, cadastra, sei lá, são 100 famílias, né? Então, chega no fim de semana, o Amor Agradece vai lá distribuir 100 marmitas. E eu vou falar para você, tem gente que dá o dinheiro, né? Gente que, assim, o que eu consigo fazer agora é dar dinheiro para financiar você, que aqui em casa acontece bastante, né? Por isso que eu criei esse raminho Marmitaria do Amor. Mas, assim, eu posso garantir para você o seguinte, tem sido os melhores sábados aqui da nossa família, né? E as famílias que vão entrando também vão sentindo isso, porque os filhos vêm cozinhar junto, a vizinha, a vovozinha, cada um faz o que pode para essas marmitas irem para a rua, né? E aí eu só queria dar um hello aqui para as pessoas, né? Porque quando você fala em distribuir comida para pessoas em situação de vulnerabilidade, né? A maioria das pessoas já logo vem para aquele estereótipo daquele homem alcoolizado na rua com um cobertor jogado, né? Então, hoje, o que eu queria falar para vocês é que a nossa comida, ela nem vai mais para esse tipo de pessoa, vai para famílias mesmo, vai para mães que trabalham, só que estão trabalhando só uma vez por semana, não estão conseguindo a renda que precisa, né? Vão para famílias que o chefe da família vive de fazer, tipo, bico, né? E não tem mais, assim, você chamar um cara para vir arrumar o teu encanamento, porque você não quer ninguém entrar na sua casa por causa da pandemia, né? Então, assim, é muito diferente, são pessoas que, às vezes, têm casinha, têm suas casinhas, mas não estão mais com comida em casa, né? Essa questão do gás está pegando muito, muito, muito o preço do gás. O preço do gás, porque é aquilo, né? Às vezes você dá um insumo, mas a pessoa não tem como cozinhar em casa. Exato. E aí eu também tenho aprendido uma coisa incrível com essas pessoas, que eu acabei de falar para você, né? O pouco que eu tenho eu divido, mas gás é sagrado. Então, por exemplo, gás ninguém empresta. Uau. Você pode trazer teus filhos para dormir aqui, você pode morar aqui por um tempo, você pode comer comigo, eu reparto minha comida, mas gás não. Gás é sagrado, olha que coisa. Que coisa. Ó, fica uma ideia aí, hein? O quê? Fazer concorrência com o Vale Gás, assim, alguém que queira abrir uma ONG, aí, uma startup para conseguir bujão de gás ou cozinhas coletivas, né? Cozinha coletiva é uma boa, né? Para restaurante já tem essas dark kitchens, né? Que agora surgiram, né? Também para fazer, para redução de despesa de restaurantes, tal. É um esquema muito inteligente, né? Porque a pandemia consagrou o delivery. Né? Exatamente. Só que o modelo de custos do delivery, ele não pode ser feito com o modelo de custos de restaurante com salão, né? Porque o que as pessoas estavam fazendo antes da pandemia? Eu tenho um salão e eu, de alguma maneira, eu entrego também a minha comida, né? Só que essa comida era feita com um custo muito caro, né? E aí surge essa solução das dark kitchens justamente para ajustar o custo ao tamanho do delivery, né? Porque a carga tarifária tem uma diferença muito grande. Você não consegue fazer uma boa operação de entrega se você for utilizar a estrutura tradicional de um restaurante. Tem que ser alguma coisa muito mais otimizada. Aluguel, salário, limpeza. Brigada, insumos, IPTU, toda essa coisa. Mesmo os impostos, né? Quando você faz delivery, o teu KNAI, né, que a gente fala, é diferente. Interessante. Bom, a gente está falando aqui de 50 a mais, né? Então, a gente tem ouvido muito falar em ageísmo, idadismo,
etarismo, né? Preconceito etário. Você já vivenciou ou presenciou algo do tipo? O que você pensa disso, tanto no cotidiano como na vida profissional? E tem outra pergunta também relacionada, depois eu posso repetir, se esquecer, porque hoje a gente esquece algumas coisas, né? Você acha que existe diferença de idadismo para os homens e para as mulheres? Uhum. Então, vamos lá, primeiro. Você já Bom, presenciou alguma coisa? Ou já vivenciou alguma coisa? Primeiro, eu procuro tirar da minha mente essas barreiras, né? Então, a minha vida toda foi assim, né? Eu não acreditava que a mulher era tratada numa condição diferenciada no ambiente de trabalho. Eu não acreditava que em casa, que o meu pai tratava meus irmãos diferente de mim, mas ele tratava. Eu nunca acreditei que eu não pudesse frequentar o caro e o barato, né? E algumas pessoas também se põem uma armadura de que ela é rica, milionária, então ela não pode ir sujar o pé no Ceasa. Então, esse tipo vamos dizer assim, de impedimento, né? O impedimento de ser mulher, o impedimento de ter 50 anos, o impedimento de ser uma mulher gorda, o impedimento de ser uma mulher branca, uma mulher negra, esse tipo de coisa eu nunca curti, nunca alimentei isso, eu acho que isso é tóxico, né? Existe, sim, existe, mas a gente precisa ir em frente, a gente precisa entender que existe, que é tóxico e não dá bola, né? Então, por exemplo, as coisas que eu tenho vivenciado agora são coisas muito bizarras, mas eu acho divertido, né? Não me ofendo com isso. Então, por exemplo, às vezes, antes da pandemia, o meu carro foi roubado, eu não comprei mais carro, comecei a andar de qualquer maneira, inclusive de trem e de ônibus, né? E é divertido, porque as pessoas chegam para mim, os jovens, eles falam, a senhora quer sentar? Se quero. Então, assim, eu aproveito, né? Agora, por exemplo, coisas que não são legais. Eu adoro estudar, né? Eu adoro me apontar para fazer cursos e tal, e às vezes eles não aceitam pessoas acima de 45 anos, né? É Jura? compreensível, né? Por exemplo, principalmente quando tem bolsa de estudo envolvido. Aí é bem mais difícil, né? Por exemplo, agora, durante a pandemia, teve uma universidade que abriu para faculdade de moda grátis, né? Gratuita, 100%. E a minha cunhada, que tem a minha idade, super incrível, quis se apontar, não pôde por causa da idade. Era só até 40 anos, né? Então tem que subir um pouquinho essa régua, né? A gente sempre vai encontrar alguma coisa para deixar a gente chateado, né? Mas o importante é, tipo assim, não dar bola para isso, né? Eu tenho vivenciado também a parte boa de ter 50 anos mais. Uma delas é estar aqui conversando com você, uma delas é o estilo 5.0 existir, né? E outro caos aí que eu contei aí para você, né? E eu fui chamada para fazer parte de um júri de propaganda, porque eu sou uma representante da economia dos 50 a mais, né? Que se chama Silver Economy, né? Então, eu achei divertido, porque os 30 anos que eu ralei, que nem louca, assim, e me formaram, vamos dizer assim, eles me habilitaram para fazer parte do júri, mas a minha idade, sim. Então, tem sempre a parte boa e tem sempre a parte que vai te surpreender, né? Eu me olho no espelho e assim, eu não entendo muito bem essa representação, mas aqui dentro eu tenho uma pessoa muito, muito, muito entusiasmada, alegre, jovem, cheia de tesão, motivação para fazer, né? E aí, quando eu vou para a rua, todo mundo fala, a senhora vai querer o quê? A senhora, para completar o tanque, a senhora já viu isso, né? Tem que respeitar, porque aqui fora está assim, né? A gente não tem que se ofender por isso e nem entrar nessa máquina
Eu sempre falo, aqui no Brasil a gente vive uma opressão estética muito grande, não só as Sim, mulheres, mas os homens também, essa eterna síndrome do Peter Pan, né? Então, você tem que ficar fisicamente jovem. Não, 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 nada disso. Vamos envelhecer felizes e com dignidade, pelo amor de Deus. Nada de ficar exatamente. loira, igual as minhas 18 anos, ficar se escravizando com aquela roupa. Não, eu vou emagrecer, eu vou entrar naquela roupa. Não, gente, Que não vai entrar nunca e depois dá a gente depressão, né? já fez os check-ins no primeira metade da vida, vamos nos libertar desse checklist na segunda parte. E com relação aos homens, né, se há diferença, é, eu acho que hoje em dia também está piorando a vida para os homens, não é só para as mulheres, mas sem dúvida há uma tolerância maior com homens de idade mais avançada do que com mulheres, né? Basta ver aí as lideranças, enfim, existe sim uma diferença, principalmente aqui no Brasil, né? Mas Uhum, eu acho que, por exemplo, a geração dos nossos filhos, Cíntia, eles não vão tolerar mais esse tipo de coisa, uhum. né? Não. Então, a mudança já está em curso, e daqui a pouco ela vai estar instaurada, porque as novas gerações não vão tolerar isso, né? A gente vê essa moçada vindo com uma dignidade, com uma igualdade de gênero, de caráter, sabe? Que a sociedade do jeito que nós conhecemos, até do ponto de vista etário, ela vai deixar de existir. Aqui em casa eu vejo isso claramente, porque tenho gerações diferentes, né? Eu que sou baby boomer, e minhas filhas, uma com 29 para 30 anos, outra de 19. Então, eu acho que a gente que já batalhou tanto e já participou de tanta mudança, lá atrás, né? A geração que realmente foi para fora trabalhar fora de casa, fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a Essa nossa de novo. geração que teve que ir para fora, trabalhar fora, e já participou de tanta transformação, de novo a gente está participando desse momento de evolução e revolução. Eu queria comentar uma coisa, que esses avanços não são simples, né? Então, por exemplo, meu filho, quando nasceu, eu fiz só 1 mês e meio de licença maternidade, porque eu estava começando a minha própria agência, né? Não dava para ficar em casa. Então, para mim, estava tudo resolvido. Eu fiz um quartinho para ele na agência, a babá ficava com ele lá o dia inteiro, e o meu filho estava lá à minha disposição para amamentar, para ficar com ele, né? Para fazer o que fosse. Para mim, aquilo era a coisa mais libertadora do mundo, mas eu fui extremamente criticada por muita gente, onde já se viu, andar no trânsito com o bebê todo dia, levar o menino para um bairro barulhento, central, ter outras pessoas mexendo no moleque que não é só a família e a babá, né? Então, assim, não tem jeito. Toda vez que você fizer uma coisa nova pela primeira vez, você vai ser criticada. Mas não importa, vai em frente, né? Vai em Com frente, certeza, vale muito a é pena. isso. Eu também acho, vale muito a pena. É. Mar, então é isso, acho que a gente chegou no final. Você tem algum recado a mais para dar? Eu queria só que você apresentasse essa coisa fofa que está aí atrás, que ficou participando do nosso papo o tempo inteiro. O Zeca, O Zeca. o Zeca é um cachorrinho 50 plus também. E falar um pouco sobre a escultura também, né, da Madame Aubergine aí. Essa escultura é aquele modelo de costura, né? Sabe aquele modelo que usava antigamente para costurar? Ah, sim, sim. Porque eu adoro costurar também, né? Então, de vez em quando Olha, eu crio umas tô coisas. falando. Esse aí foi a minha madrinha que me deu, veio da Polônia, dos anos 20, e se chama Spásia. Tem nome ainda? E a Spásia, eu visto ela de Madame Aubergine aqui em casa agora, que é a figura mítica que a gente cultua, né? E, enfim, você perguntou um pouco também o que me motivou essa mudança toda, né? Cada vez mais é o meu resgate do feminino, né? Porque para você ir, empreender, fazer as coisas, blá, blá, é muita energia masculina envolvida, sabe? Uhum. Então, eu devagarinho, né? Eu estou começando a equalizar, né?
quais são os meus, vamos dizer assim, gaps femininos e quais são a minha força motor masculina que precisa diminuir um pouquinho, né? Equalizando essas coisas, costurando, essas coisas todas. Olha, que interessante. E assim, bom, queria deixar uma mensagem aqui para as pessoas, que esse negócio que dizem a respeito da gente de ser síndrome da impostora não existe, né? Não existe ninguém que faça alguma coisa é impostora, é uma pessoa que está tentando, mesmo que ela erre, né? E o que é uma delícia você tentar fazer coisas depois dos 50 anos, é aquilo que eu falei para você, né? O nosso juízo, o nosso querer, a nossa tolerância, nosso caráter, né? Tá tudo formado. Então, se a empreitada que você se propor não der certo, isso não tem nada a ver com você, né? Porque quando a gente é jovem, a gente confunde o fracasso profissional com o fracasso pessoal, né? Ah, eu não consigo, eu sou uma droga, eu sou isso aquilo. Então, assim, a gente já sabe o que a gente é. Então, é muito mais fácil, é muito mais gostoso. Por que não, né? Por que não tentar alguma coisa agora, nesse momento tão livre, tão frutífero, onde a gente pode ajudar o mundo com voluntariado, onde a gente pode exercer as nossas vontades plenamente, ou a gente pode começar uma coisa que sempre ficou trancada numa caixinha, né? Por que não? Por que não? Maravilha. É isso, né? Não, tem que sair, bora sonhar e fazer acontecer, né? Tá certo, é isso mesmo. Mas, super isso, obrigado pelo papo delicioso, como sempre. Viu? Amei. Adorei ter você aqui. Vamos repetir outras vezes. Muito bom, me aciona, me usa e me lambuza. Farei, usarei. Desejo 50 anos para frente muito inspiradores para todas as mulheres que estiverem aqui vendo a gente. Maravilhoso. Tá bom? Obrigada, viu? Até a próxima. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.